Paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, meu nome é Pedro, estamos aqui mais uma vez nesse canal, hoje é sexta-feira, no segundo episódio dessa nossa série, que eu estou achando maravilhosa, escrevendo os roteiros dela, eu estou achando incrível, Deus tem tratado muito comigo. A série deu início semana passada com esse vídeo que está aparecendo aqui do lado, falando um pouco sobre transformação, sobre como a gente coloca em prática as coisas da nossa vida para que a gente tenha uma verdadeira transformação. Afinal, o nome da série é O que gera transformação é colocar em prática. E hoje a atitude prática que a gente vai falar é arrependimento. Temos que colocar o arrependimento em prática para que tenhamos uma transformação. Mas antes de qualquer coisa e antes de tudo, a gente precisa entender o que é arrependimento. Para isso, vamos começar ali lendo Atos capítulo 3, versículo 19, que diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refúgio pela presença do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 também diz: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Isso eu aprendi com a minha mãe. Quando eu era criança, eu tinha um coração muito duro e eu não me arrependia. Na verdade, eu sentia ali uma breve tristeza, entendia que eu estava errado, mas daqui a alguns momentos eu estava fazendo aquilo novamente, ou seja, errando de novo. E o arrependimento não funciona assim. O arrependimento é quando você reconhece que está errado e você decide não fazer mais aquilo. E assim, não faz. Isso é o arrependimento. O arrependimento envolve mudança de mente e coração e abandonando o pecado, abandonando aquilo que te traz arrependimento. Aquilo que você faz de errado, que te traz arrependimento, você reconhece que está errado, isso você tem que abandonar e você se volta para Deus. Isso é arrependimento. O arrependimento, ele muda a sua maneira de pensar, muda as suas atitudes, muda aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você também deixa de fazer. Ou coisas que você não faz, você passa a praticar, é através do arrependimento. Você reconhece que está errado e decide a partir disso mudar suas atitudes verdadeiramente. E não o remorso. O remorso seria, vamos dar um exemplo de Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele viu que ele estava errado, ele tentou desfazer o que ele tinha feito, devolvendo ele as moedas, viu que não era aquilo, que não ia resolver e foi se enforcar. Não, e não é assim que acontece. O arrependimento, você reconhece sim que você está errado, mas você entende que o que você fez já foi feito e isso não volta atrás. A palavra, quando ela sai, quando ela vai, acabou. A partir daquilo você vai colher as consequências do que você fez, e se você se arrepender e decidir mudar, ok, para frente os frutos das suas sementes serão diferentes. Mas aquilo que você plantou você vai colher, e com o arrependimento da mesma maneira. Você vai fazer, você teve atitudes erradas aqui, essas atitudes não vão mudar as suas consequências. O que aconteceu não vai mudar. O que você fez não vai mudar. Você já fez. Você já concluiu a sua atitude. Resta você daqui para frente mudar suas atitudes para que você tenha uma mudança de vida e que você consiga aí fazer da forma diferente daqui para frente. Então, isso que é o arrependimento. Entendendo o que é o arrependimento, a gente precisa entender o quê? Eu preciso realmente me arrepender? E por que eu preciso me arrepender? Essa é uma questão que eu coloquei na minha cabeça, porque acho que a gente se arrependa, mas eu preciso mesmo? É necessário? Por que eu preciso me arrepender? Porque falam que eu preciso me arrepender. E Romanos capítulo 3, versículo 23 responde essa pergunta. Mas por que eu preciso me arrepender? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em 1 João, o capítulo 1, do versículo 8 ao 10 diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus,
é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, nos fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, nós precisamos se arrepender, por quê? Porque nós pecamos, nós somos falhos e nós somos pecadores. Deus, ele fez uma forma, vamos dizer, de nós perfeita, maravilhosa e linda. E só que no momento em que Adão, Eva pecaram, essa forma foi danificada e nós fomos manchados, nós temos a mancha do pecado. Nós já nascemos com a inclinação para o pecado. Querendo ou não querendo, nós sempre inclinamos para o nosso pecado, a nossa carne se inclina para isso. Então nós somos pecadores, nós somos errantes, nós somos seres pecadores diante de um Deus perfeito. E a gente busca nesse processo de santificação ser igual a Deus ao máximo possível, ser igual a Jesus ao máximo possível. E a graça, que é essa força capacitadora, ela nos ajuda nesse processo. Mas enquanto estamos aqui, enquanto nós pecamos, enquanto nós estamos aqui, nós entendemos que nós somos pecadores, nós somos errados e nós muitas vezes não conseguimos melhorar sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos evoluir sem a ajuda de Deus. Por isso que é necessário que nós reconheçamos que nós erramos e mudemos a atitude. Isso é o arrependimento. Por isso que é necessário que a gente se arrependa todos os dias. Tanto para a nossa vida com Deus, para que a gente melhore a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Ele, e também na nossa vida pessoal, para viver com as pessoas. Não adianta você estar errando todos os dias com todo mundo, ninguém vai estar perto de você. Não adianta ser uma pessoa difícil que erra com todo mundo, erra com todo mundo, erra com todo mundo e não consegue ter ali uma comunhão com as pessoas, não consegue reconhecer que está errado e mudar de atitude. Isso vai fazer com que você se afaste de Deus e na sua vida pessoal vai fazer com que você se afaste das pessoas também e as pessoas automaticamente se afastam de você. Por isso que é necessário que a gente se arrependa. Todos os dias a gente se examine e veja o que eu posso melhorar. Eu tenho feito um processo na minha cabeça que tem sido, vamos dizer, difícil, mas tem sido maravilhoso. O que eu posso melhorar hoje? Essa tem sido a minha pergunta. O que eu posso fazer para mim ser melhor hoje, a partir de hoje? O que eu posso fazer para mim não magoar o meu irmão? O que eu posso fazer para mim ser melhor para minha esposa? O que eu posso fazer para mim ser melhor para minha igreja? O que eu posso fazer para mim ser melhor para Deus, para mim ser um servo melhor, para mim ser um filho melhor? O que eu posso fazer? E assim a gente pensa, a gente para conversar com o irmão, para conversar com a esposa. O que eu posso fazer para melhorar? Tem alguma coisa de errado? Isso aqui eu acho que isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso melhorar, me ajuda. E assim a gente vai evoluindo como pessoa. Pedro, você é a melhor pessoa do mundo. Não. Sou o pior deles, mas todos os dias eu busco, através dessa graça capacitadora, melhorar. E Jesus tem me ajudado. Então, todos precisamos nos arrepender. Eu lembro aqui em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, diz a parábola do filho pródigo. Um menino, um moço, ele morava na casa do seu pai tinha algumas propriedades e alguns bens, e ele decide, por livre e espontânea vontade, pedir para o seu pai a sua herança, mesmo que o pai dele não tivesse morrido ainda, não vou me prender essa parte. Ele pede sua parte ali que ele tem, o pai dele dá e ele vai gastar. Gasta com os desvaneios da vida, com as coisas da vida, e de repente ele vê que não era aquilo que era para ele ter feito. E ele se arrepende. O que ele faz? Ele reconhece que ele errou. E se arrependendo, ele reconhecendo que ele errou, ele vai mudar de atitude, ele vai pedir perdão para aquelas pessoas que ele machucou, que ele feriu. Chega no pai dele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me perdoa. Me ajuda, me aceita de volta, nem que for para mim ser um servo seu aqui, um jornaleiro, alguma coisa. E o pai dele ali o recebe de braços abertos, através do que? Do arrependimento dele. Gente, se arrepender, e eu coloco aqui um parênteses, isso nem estava no meu roteiro, mas se arrepender não é só falar, me arrependi. Se arrepender traz, como eu disse, mudança de atitude, mudança de mente. Quando você se arrepende, é necessário que você tenha uma mudança de atitude, é necessário que você também tome atitudes nesse momento.
Porque pode ser que nessa sua atitude que te trouxe o arrependimento, você machucou uma pessoa. Pode ser que nessa sua atitude que te trouxe o arrependimento, você feriu alguma pessoa. Pode ser que nessa atitude que te trouxe o arrependimento, você fez alguma coisa que magoou uma pessoa. Então, é necessário que você se arrependa, é necessário que você chegue, peça perdão e mude a sua atitude para que essa mesma atitude não venha magoar essa pessoa de novo, para que você não venha errar de novo. Então, o arrependimento, ele faz com que você tome atitudes. Imagina que vergonha que ele estava. O filho pródigo, não sei o nome dele, mas imagina a vergonha que ele estava naquele momento. Pai, poxa, vou lá pro meu pai, imagina ele ensaiando na frente do espelho, nem se tinha espelho naquela época, mas eu imagino ele, vou chegar no meu pai, vou falar isso. A Bíblia fala isso, vou chegar no meu pai, vou pedir perdão para ele, vou falar isso. Imagina nervoso, aquele frio na barriga. Eu lembro quando eu era criança, ou adolescente ainda, quando eu morava com os meus pais, quando eu tinha alguma coisa para falar para minha mãe, assim, ou alguma coisa de errado que eu fiz, ou eu tinha alguma coisa para falar para ela, assim, tinha momentos, dependendo do teor da coisa, eu ficava com frio na barriga, eu ficava na porta do quarto, meu Deus, calma, eu vou falar. Quando eu tentava sair, eu não conseguia, voltava e ficava ensaiando para falar, e quando eu ia falar, não era nada do que eu queria falar, mas quando eu falava, ficava leve, ficava tranquilo. Então, o arrependimento, ele é mudança de atitude. Você reconhece que você errou, muda a sua atitude e não pratica mais aquilo que te trouxe o arrependimento. É necessário que a gente se arrependa porque a gente é pecador, a gente é errante, então a gente tem que reconhecer que a gente precisa mudar de atitude. E outra coisa que a gente precisa entender, Pedro, como que eu faço para me arrepender? E qual que é o caminho? A Bíblia nos responde e nos orienta a isso em Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Diz quem estava dizendo era João Batista. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual o caminho? Jesus é o único caminho. Quando ele estava aqui na terra, ele disse: quem? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ai, Pedro, como que eu faço para me arrepender? Se volte a Jesus. Se volte ao Senhor. Eu tenho falado muito sobre jejum e sobre oração. Quando você se volta ao Senhor em uma vida consagrada, em uma vida devocional, de jejum e de oração, você vai alimentar o seu espírito, e fazendo isso automaticamente você vai estar se voltando para Deus. E através disso você vai começar a ver coisas que você não via em você. Você vai começar a ver atitudes que você não via em você. E você vai começar a reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas de maneira mais fácil, de maneira mais... Não a gente com esse coração duro que a gente tinha. Eu disse que eu era... Quando eu era criança, minha mãe me mostrou o que era o remorso, qual que era a diferença do remorso para o arrependimento. E ela me ensinava nas minhas orações a falar assim: Deus, quebra esse coração duro que eu tenho, esse coração de pedra, e coloca um coração de carne. A gente tendo o coração duro, a gente quer estar certo sempre, quer estar certo em todos os momentos. E quando a gente se volta para o Senhor, a gente entende: não, realmente eu estou errado, realmente preciso mudar essas falhas. Então o caminho é Deus. Se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o Senhor que nos purifica, é o Senhor quem nos ajuda e quem nos orienta. Então é Deus. Deus é o caminho. É assim que você vai se arrepender. Como que eu faço, Pedro? Seja humilde. Olhe para que o Senhor amoleça o seu coração duro, para que você entenda que você está errado, você erra, você peca, você é um ser humano, e que através disso você pode mudar as suas atitudes para ser melhor todos os dias e em todos os momentos da sua vida. Ah, Pedro, mas como que eu sei que eu me arrependi de verdade? Como que eu vou saber? E em Mateus capítulo 3, versículo 8, diz uma coisa muito interessante: Produzi, pois,
frutos dignos de arrependimento. E outro versículo para complementar e fechar com chave de ouro é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Meu pai tem uma frase que diz assim: você reconhece a árvore pelos seus frutos. Então, no momento que você está aí, no momento de falha, no momento de erros, no momento de coração duro, você produz alguns frutos, porque tudo que você faz é uma semente. E tudo que você planta, você também colhe. Ou seja, tudo que você plantou antes do seu momento de arrependimento, ele vai estar lá, a árvore vai crescer e você vai colher esses frutos. Mas no momento que você se arrepende, ou seja, reconhece o seu erro, muda de atitude e passa a ter novas atitudes, você começa a plantar sementes diferentes. Essas suas atitudes vão ser diferentes, vão ser melhores. Ou seja, você vai plantar sementes melhores. E plantando sementes melhores, automaticamente você vai colher frutos melhores. E não só você. Eu tenho uma árvore bem aqui do lado de casa, é uma árvore de abacate. E quando começa a dar abacate, não é só eu que enxergo o abacate aqui de casa. Todas as pessoas que passam na rua enxergam que aquela árvore está dando abacate, que aquela árvore tem abacate. As pessoas até colhem os frutos aqui, mesmo não sendo a árvore delas, mesmo não tendo a autorização para isso. Elas vêm aqui, pegam o seu baldinho, enchem o balde de abacate e levam para casa. Então, quando você dá bons frutos, quando seus frutos mudam, quando você produz aí esse processo de arrependimento, muda suas atitudes, seus frutos suas sementes vão mudar. Suas sementes mudando, seus frutos mudam também. E não é só você que vai ver que os seus frutos mudaram, isso é maravilhoso. Todas as pessoas que estão à sua volta vão enxergar a mudança dos seus frutos, vão enxergar a sua mudança de vida, vão enxergar os frutos que a partir desta mudança, desse arrependimento, dessa mudança de atitudes, você produziu. Então, isso não vai caber só a você enxergar. As pessoas que estão à sua volta vão enxergar também. Isso é maravilhoso, porque nossa vida é um testemunho vivo. E cada atitude nossa é observada por muita gente, por muitas pessoas. E através disso, você vai alcançar outras vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, você viu que colocar em prática gera transformação. Então, a transformação vem a partir do momento que você coloca em prática. A primeira coisa é o arrependimento. A gente vem, eu não sei vocês, mas a gente vem de uma vida mundana, de uma vida cheia de pecados, cheia de erros, cheia de coisas ruins, e Jesus pega e muda a gente, nos ajuda a reconhecer que a gente estava errado, a gente se arrepende, passa a mudar as nossas atitudes, e através disso Jesus alcança outras pessoas. Isso gera uma transformação magnífica nas nossas vidas. Eu não sei se você está firme na igreja, se você não está, se você é afastado, mas se você está firme, eu tenho certeza que tem coisas que a gente pode melhorar todos os momentos e em todos os dias da nossa vida, que a gente precisa se arrepender, mesmo a gente já sendo da igreja, mesmo a gente já sendo cristão, a gente tem coisa para melhorar, coisa para se arrepender, porque afinal a gente é ser humano, então a gente erra. E é através disso, do arrependimento, que coisas vão mudar e a transformação virá para a sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é através do arrependimento que você vai reconhecer que você precisa voltar para casa. E se você não conheceu Jesus ainda, não o aceitou, também é através desse arrependimento que você vai reconhecer que precisa de Jesus na sua vida e a transformação virá. Então hoje vocês aprenderam acerca do arrependimento. Essa atitude que, se você colocar em prática tudo que você aprendeu aqui nesse vídeo, vai gerar uma transformação gigantesca na sua vida. Então entenda, para a glória do nome de Jesus, é necessário você se arrepender. Porque nós somos pecadores e errantes, errados. E através disso, através de Jesus, sim, aquele que morreu na cruz do Calvário por você, você vai reconhecer que você está errado e que você precisa mudar de atitude. Isso é o arrependimento. E através disso, você vai ver os frutos na sua vida mudarem e serem melhores em todos os dias e em todos os momentos. Se esse vídeo foi bom para você, um vídeo um pouco maior aí de 20 minutos, se esse vídeo foi bom para você, se te abençoou, se você aprendeu, colheu alguma coisa daqui,
Deixe um comentário aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Escreve aqui o que você entendeu, deixa uma palavra para alguém, tem sempre alguém lendo. Se inscreva nesse canal, compartilha no seu WhatsApp, no seu Instagram, deixa o like nesse vídeo e não se esqueça em nome de Jesus. O que gera transformação é colocar em prática. Deus te abençoe e até a próxima.